Olha a gente de volta aqui no Expressão pela nossa Peripê TV. Como eu falei na abertura do programa, nós fizemos 2 programas especiais. Em virtude de eu ter pego essa coisa. Aliás, eu quero deixar um recado mais uma vez. Eu só estou aqui fazendo o programa de hoje porque eu fui vacinado. Eu tenho certeza disso. Certeza disso. Por favor, vacine-se. É fundamental. É a sua vida e a vida dos outros. Muito importante. Tá bom? Mas, no programa do dia 21, que nós não fizemos, dia 24, acho, que nós não fizemos, estava prevista uma homenagem a esse grande escritor, querido amigo, um jornalista do mais alto quilate, foi para o céu. Estaria fazendo 85 anos, se não falha a memória. Meu querido amigo Cleomar Brandi. E nós tínhamos preparado a música de Heitor Mendonça com Menino Álvaro, fizeram exatamente para homenagear Cleomar. E a gente vai mostrar, antes, pedir licença um pouco ao meu querido amigo Sérgio Lucas, para a gente mostrar essa homenagem que deveríamos ter feito lá na data do aniversário dele. Vamos conferir. A lua dos errantes, as flores dos amantes hão de ser pra sempre belas. Olá, olá, quem sabe até a poesia seja eu, a pena dos poetas. Um copo de conhaque ao tom da luz vermelha, no colo de uma dama que diz que me ama eternamente até o nascer do dia. Quem sabe eu tenho a madrugada como confidente e a saudade ao meu lado como companhia. Meu coração boêmio é feito simplesmente de verso, encanto, amor e nostalgia. Mas se me chega um violão, se me lembra uma canção, meu coração, sala vazia, convida a alegria pra dançar, e eu me apresento. Quem sabe eu tenho a madrugada como confidente e a saudade ao meu lado como companhia. Meu coração boêmio é feito simplesmente de verso, encanto, amor e nostalgia. Mas se me chega um violão,
Salve Cleomar Brandi, onde estiver, que tenha encontrado seu campo de girassóis. Muito obrigado. Olha aí, que maravilha. Bom, cumpri a tarefa que nós íamos ter feito lá atrás, no aniversário do meu querido amigo Cleomar Brandi. Doutor Sérgio Lucas, uma honra tê-lo aqui no programa. Já devíamos ter marcado também. Nesse programa que eu queria fazer a homenagem. Mas eu fui convidado e você ficou convidado. Foi. Depois eu também fiquei convidado. E eu acho que também, pelo mesmo fato, já estou vacinado, né? Então, foram sintomas extremamente leves. Graças a Deus, porque você estava vacinado. Usando uma das expressões, forte fish, que nem machixe. Falar em forte fit, olha aqui, sergipanês e sergipanidades. Nós estávamos aqui em off, eu estava com alguns livros aqui. Pegou? Pegou? Aí. De hoje. Beleza. Nós estávamos aqui conversando e estávamos falando. Quando você falou sobre sergipanês, você olhou esse livro aqui, estava aqui em cima da mesa, que é do outro jurista, que é o nosso presidente do Tribunal de Justiça, hoje presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, o Edson Ulisses, Sabedoria Popular. E você estava me contando que esse também lhe deu subsídio para esse de cá. Como é que foi essa história? Em um texto que falta no livro, que é a nota do autor, eu terminei tendo esse pecado, achei que estava com informação demais. Para minha honra, o desembargador Edson Ulisses é o prefaciante do meu livro. E ele foi escolhido, além de ser colega, magistrado, mas é porque a obra dele, Sabedoria Popular, exatamente esse livro aí, Sabedoria Popular 1, foi uma das obras inspiradoras. São duas obras que eu considero inspiradoras para que eu escrevesse um livro. A primeira se chama Brefais e Burondangas, do folclore sergipano. De Carvalho Deda, né? Que eu conheci no relançamento, fiquei sabendo o relançamento coordenado pelo amigo imortal Pascoal Mainar. E aquele registro um registro de expressões, né? De expressões do nosso folclore, inclusive falava sobre os buraqueiros, sobre os capabodes. Mas, recentemente, quando o desembargador Edson lançou o livro Sabedoria Popular, eu entendi que estava em tempo de aqueles registros que eu passei a anotar desde o conhecimento da obra Carvalho Deda, Brefais e Burondangas, eles estavam em tempo de serem materializados em um livro também. Um livro que registrasse nosso orgulho de sermos peculiares, né? Nós somos as pessoas muito... Precisa ser mais barrista, né? Não. Pois é. Pegar esse exemplo do baiano para cá um pouco. Pois é. Na verdade, é de uma forma que, para alguns preconceituosos, digamos assim, de Sudeste, alguns entendem que todo mundo da Bahia para cima é baiano, e outros entendem que todo mundo é Paraíba, né? Então, sem dizer quais são os estados que costumam falar assim com a gente, que é uma forma meio preconceituosa de tratar, nós temos peculiaridades, nós temos expressões que são exclusivamente nossas, nós temos muitas expressões que são por influência da Bahia, sim, muitas expressões por influência aqui vizinha de Alagoas e de Pernambuco, né? Porque já formaram a mesma capitania. Mas a gente tem umas expressões que são muito nossas. Então, é o nosso, desculpe interromper, é o nosso nordestinês. Exatamente. É a nação nordestina. Olha, Paulo Corrêa agora aqui. Muito do que nós falamos, por exemplo, que não se fala em outro lugar. Não que o livro só tenha expressões endêmicas. Obviamente, ele tem expressões, por exemplo, fio do cabrão, que se fala no Nordeste como um todo, né? Que era do carbúnculo, que não se podia falar nome de doença, né? Quando a gente não... Mas fio do canso só se tem em Itabaiana. Agora espalhou, como uma metástase. Eu acho que a gente tem, como a gente falava aqui em off, tem que agradecer também a Amorosa por ter trazido o fio do canso. Ele passou a ser sergipano como um todo, mas ele tem uma origem ali daquela região, para não falar o câncer. Sim. Né? Então o canso, fio do canso. E quando quer superlativizar, se me permite o neologismo, é de fio do canso mariano. Que ainda é um pouco mais. Esse coitado, né? Desse Mariano. É ainda um pouco mais. Então a gente deveria se orgulhar, sinceramente, se orgulhar mais da nossa sergipanidade. Acho que um termo que eu vi e creio que tenha sido cunhado pelo intelectual Luiz Antônio Barreto. Esse era grande. Para que nós não sejamos... a gente tem orgulho, mas só da boca para fora. Quantas e quantas vezes o sergipano, ao estar fora, evita falar expressões que são regionais
como se fosse motivo de nodo, de achar ruim, você ser identificado como sendo de Sergipe, né? O arrodear. Arrodear, né? Eu acho fantástico. Claro que você não vai chegar na padaria, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e dizer, eu quero pão Jacó. Não vai adiantar, porque o sujeito não vai saber que ali é pão francês. Também não adianta dizer que é pão de sal, né? Porque ou o pessoal como chama, pão de milho, por conta daquele farelzinho de milho que colocava. Mas que pão Jacó só tem aqui também. Só. Essa é exclusivamente nossa. Que era um padeiro que tinha no Santo Antônio. Pois é. Essa é a história também. A história diz que é. Mas quando a gente chega em Alagoas, por exemplo, e que diz pão Jacó, o pessoal diz, é do outro lado do rio. Né? Também. Como tem uma expressão que é muito de lá, labafero. Como é que é? Labafero. Essa eu não conheço. A labafero diz é uma confusão. Um paracé. O Paracé já conhece também a expressão. Mais ou menos. Agora, o labafero... Labafero é o mesmo que furdunço, confusão, bagunça. Mas lá no estado de Alagoas, aqui? Aqui? É muito de Alagoas e tem influência no Baixo São Francisco por ser vizinho. Por ser vizinho de Alagoas. Aí vai apropriar Amparo, Telha, Canhoba. Labafero. Aliás, fazendo minha propaganda, Labafero é o título de uma música minha, né? Gravada no meu segundo CD, que é o Sarandaia, né? E aí ele tem algumas expressões, né? Que estava abufelada, abraçada, agarrada. Como é que é, rapaz? Abufelada. Abufelada também não conheço. Aquilo é interessante. Mas está aí, está lá no livro. E aí eu acho que tem essa valia de deixar registrado e para fins de eternização, mas para fins de conhecimento também, de divulgação, expressões nossas. Eu tenho o costume de abrir assim, aleatoriamente, aí abrimos aqui assim. Você é de Sergipe? Sim. Diga, carona não autorizada. Punga. 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 Punga, carona não autorizada. Hoje ele é utilizada, inclusive, para carona autorizada. Mas antes de pegar punga, era chegar no fundo de um caminhão, por exemplo, se pendurar, né? Se pendurar. Olha de outro, de pendurar. Se pendurar e sair. Era uma punga. Alguns falam ponga, mas é mais popular, mais conhecido punga. Punga. Você é de Sergipe? Sim. Diga teimoso, insensato, tucudo. Tucudo eu conheço. Tucudo é o sujeito que é teimoso e que não abre mão daquelas suas convicções, né? Ismar Barreto era tucudo. Ismar aliás, uma grande referência, né? Ele era tucudo? Tucudo, era. Era teimoso mesmo? Vixe! Oxe, meu Deus do céu. Oxe. Olha. Agora, diga... Você é de Sergipe? Sim. Diga Pacta Sunt Servanda. Pacta Sunt Servanda? Sim. Que a palavra dada ela tem que ser cumprida, ou seja, palavra de homem não é relincho de besta. Essa é outra. Mas aí eu misturei o juridiquês, né? Uma frase latina que diz que era da força dos contratos, né? O pacto sunt servanda, o pacto tem que ser observado. E aí quando o sujeito diz, olha, palavra de homem não é relincho de besta. Ou então não é rincho de besta, porque tem gente que não fala relincho, fala rincho de besta. Ou seja, se eu falei, está valendo. A força, sem consenso, natora. Natora é tão naturalmente introjectado na nossa cultura que até brincando a gente fala bem assim, foi naturalmente. Me diga uma coisa, você fazer esse compêndio, não sei se a palavra certa é essa, não sei. Sim, é um compêndio, repositório. De todo esse material todo. Vem do DNA do buraqueiro lá de Dores? Meu pai é buraqueiro, né? Ele é de lá, do Porto da Folha. Porto da Folha nasceu, a primeira povoação foi em 1632, numa fazenda chamada Curral do Buraco. Então, as pessoas diziam, é de lá do buraco, buraqueiro. Mas dizia com a intenção de menoscabar, de menosprezar. Sim. Né? O Rio São Francisco, conhecido também naquela parte como Rio dos Currais, ali tem Curral do Buraco, Porto da Folha, Curral de Pedra, Gararu, e Curral de Barro, Canhoba. Minha mãe é de Canhoba. Então eu tenho
duas raízes extremamente nordestinas, extremamente sergipanas, extremamente sertanejas, extremamente beiradeiras. Porto da Folha e Canhoba. Podia nascer ou em Gararu ou em Nossa Senhora de Lourdes, né? Mas você foi nascer em Aracaju? Nasci em Aracaju, no Aribé. Olha aí. No Aribé. Que Logo também é uma expressão nossa, que é o bairro Siqueira Campos. É. As antigas oficinas da Leste, né? Da Leste. Saudade do meu amigo Hilton Lopes. Que foi quem... Conde do Aribé. Sim, foi a pessoa que divulgou o nome Aribé. Né? E aí tem aquela origem. Aliás, duas origens que se diz do bairro Aribé. Um por dizer, porque Aribé significa frigideiras ou panelas de barro, utensílios de barro, de indígena. É indígena. Alguns dizem que esses utensílios teriam sido encontrados na região. E outros, é a corrente que eu me filio, porque tinha uma senhora que chamava Maria Aribé, porque ela, na região, vendia esse tipo de utensílio. E tem um artigo de um jornal que eu li, que era por conta disso que se falava lá no Aribé. Não sei. Além desse trabalho maravilhoso que você tem feito com relação à nossa sergipanidade, você, além disso, é músico, cantor, compositor. Um pouco dessa história. Bom, acho que a gente precisa ter... Todo mundo tem um pouco de artista, ou pelo menos todo mundo se acha um pouco artista. Eu gosto de escrever, eu gosto de ler. E gosto de extravasar aquilo que eu conheci, que li. Muito mais compositor. Cantar terminou sendo uma consequência. O que aconteceu? Eu, como não sou músico, eu não sei tocar nenhum instrumento, eu arranho no violão, pedi ao professor que me ensinasse pelo menos 10 músicas. Faz aquela participação especial, você enrola no preta, preta, pretinha, alguma coisa do gênero, tal, faz a seu mise-en-scène e diz, olha, tá bom. Vai pra dó, vai pra ré, volta pro dó, acabou por aí. Né? Só faz fum, como diria Luiz Gonzaga. Mas o que acontecia? Por não ter esse conhecimento musical, eu fazia as músicas com as melodias simples, que eu as invento, mas com o tempo eu terminava esquecendo. E naquela época, nós estamos falando de 2007, 2008, e antes disso também é pior ainda. Eu comecei a ir ao estúdio para gravar em voz e violão as músicas e não esquecê-las. Não é como hoje que o celular tem uma facilidade enorme para fazer. E além do custo, o produtor, que no caso é Vigu, né, Valmir, grande guitarrista, grande produtor, grande técnico também de estúdio. E aí ele ficava, por que você não grava suas músicas? Grave suas coisinhas. E eu me lembrava do conselho que Luiz Gonzaga dava para Dominguinhos. Homem, grave suas coisinhas. Isso o Dominguinhos falando no Fórum do Forró, né? Ele disse, mas por quê? Porque senão você vai ser só sanfoneiro. E eles iam grave. Eu achava que essa minha voz é tão grave que não daria para gravar. Mas aí, de tanto insistir, foram 5 anos de insistência, eu terminei gravando o primeiro CD. Já são 5 trabalhos ao todo, que se chama Buraqueiro, uma homenagem ao meu pai, uma homenagem à população do Porto da Folha. E por conta disso, muita gente passou a me chamar também de buraqueiro. Que, para muito orgulho, além de ter essa raiz que vem do meu pai, eu sou cidadão honorário do Porto da Folha. E ostento não podia ser diferente. Sou suspeito para falar, mas para mim, com muito orgulho, também sou cidadão de Canhoba. Ou seja, as duas cidades de onde eu provenho, no caso do meu pai e da minha mãe, eu tenho esse título de cidadania. Mas o sergipanês e sergipanidades, o pessoal está assistindo o programa, a gente acha aonde? Aonde? Vamos lá. Físico, né? Ele pode ser encontrado na sede da MASE, que fica no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ali, na Praça Fausto Cardoso. Tá. No restaurante Casa de Forró Cariri, que também é uma casa de nossa referência. No Boteco do Zé Buraqueiro, que fica no Augusto Franco. Eu não conheço esse Boteco do Buraqueiro. Você está convidado. Então, sim, senhor. Irei. Meu amigo de infância. E pela internet pode ser adquirido através da página, que é o mesmo que dá origem ao livro, né? Sergipanês e Sergipanidades. Tá bom. Aí o pessoal pesquisa lá na internet. Sim, tem lá, tá no Instagram e pode... Olha aí, mais uma vez aqui, Sergipanês e Sergipanidade. Maravilha. Você vai se divertir muito. Tantas coisas aqui que eu nem me lembrava. Arrudei mesmo era uma que eu nem me lembrava. De Arrudei. E algumas que me surpreenderam, né? Aqui, como foi aquela que eu falei?
Labafero foi uma, né? Labafero eu realmente não conhecia. Mas tem muitas delas têm explicação e outras não, elas estão apenas registradas. Para que não ficasse uma coisa, um academicismo, não ficasse cansativo. Vou fazer uma pergunta assim. Como é que você consegue conciliar, eu fico curioso, a magistratura com o cantor, com o compositor, com o escritor e o que mais vier por aí? Como é que faz isso? Bom, primeiro eu tenho uma prioridade, obviamente. Você dorme quantas horas por dia? Não durmo muitas, no máximo 5 horas por dia. Ah, tá explicado Não, quase. não durmo muitas mesmo. E maior parte do que eu produzo, inclusive no trabalho, eu produzo na madrugada. Eu gosto daquele silêncio da madrugada. Eu acordo cedo, muito cedo mesmo, e eu tenho uma prioridade. A prioridade, obviamente, que é a magistratura, mas assim, me sobra tempo e até essas outras atividades, elas servem até como válvula de escape. Eu lido com o sentimento humano, eu sou juiz da vara de família, né? Então eu lido com o sentimento por excelência, me permitam esse trocadilho. E você ter uma válvula de escape para que aqueles sentimentos, aquelas mágoas, aquelas tristezas, também não somatizem no seu ser, eu acho muito interessante. Claro, diminui o estresse do dia a dia, né? Com certeza. Doutor Sérgio Lucas, obrigado por ter vindo, uma honra muito grande recebê-lo no programa. Nós já gravamos até alguns shows seus aí pelo interior, do São João, não sei o quê. Então, qualquer dia a gente vai mostrar aqui. Parabéns por mais esse trabalho, mais um filho, né? Mais um filho. Mais um filho. O primeiro que é exclusivamente meu autoral, porque eu tenho outros mais em coautoria, né? Então esse é o meu primeiro. Eu espero... De muitos. Se o Senhor Deus assim permitir. Sempre com a nossa sergipanidade em foco, que é muito mais importante. É muito importante, né? Para a gente melhorar nossa autoestima e nosso amor. A gente diz assim, a gente não consegue gostar daquilo que não conhece. Pois né? Aqui a gente começa a se conhecer. Eu me lembro que, quando eu era garoto, havia um preconceito com, por exemplo, com cuscuz. A gente achava que cuscuz era comida de pobre, era comida... Né? Caranguejo já foi também. Caranguejo, pois é. Jabá também. Pois é. Não, café da manhã tem que ser com frutas. Aí era o sudeste. Aí não dá sustância. Não dá, pois é, tá vendo? E agora o cuscuz, eu digo sempre assim, não troco o meu cuscuz pro estrogonofe de ninguém. Ah, não, também não. Não é não? Com certeza. Com leite de coquicina. Tem que saber com o que é que não fica bom. É verdade. Obrigado, uma honra muito grande recebê-lo no programa. Sempre. A gente volta já já. Cultura é o que a gente faz.